Você não tem poder de escolha. A grande verdade é que tu só reage às coisas que acontecem na tua vida. Ou seja, tu não escolhe realmente as ações que tu vai tomar. Tu só faz. O meu nome é Eric e esse é o Café Comigo. Eu tô terminando de ler esse livro aqui, que é o Homo Deus, e em um dos capítulos mais pro final ele traz um assunto que é extremamente intrigante e que chama muita atenção quando a gente está lendo e principalmente quando a gente está escutando. Basicamente, ele fala que o livre-arbítrio não existe, que a gente não escolhe as nossas ações. A gente não escolhe se a gente vai tomar um café ou vai tomar uma água. A gente não escolhe se a gente vai para a academia ou vai dormir. A gente não escolhe se a gente vai ver um filme ou vai ver uma série. A gente basicamente reage a todas as coisas que acontecem ao nosso redor e na nossa vida. A teoria dele é que todas as microações da nossa vida, e não só da nossa vida, mas dos nossos antepassados, fazem com que a nossa vida seja exatamente como ela é. Basicamente, o que ele tenta explicar aqui é que o Eric que está sentado aqui fazendo esse vídeo só está aqui porque todas as microações que ele resolveu fazer no passado fizeram com que ele estivesse nesse exato momento fazendo esse exato vídeo e não outro. Então, o fato de eu ter comprado essa câmera e não um celular ou um carro fez com que eu estivesse fazendo esse vídeo. O fato de eu selecionar uma estante e não comprar um sofá fez com que eu tivesse o escritório aqui atrás. O fato de eu ter comprado esse livro e não outro fez com que a ideia para esse vídeo surgisse e, consequentemente, eu escrevesse um roteiro ou então resolvesse vir aqui e falar sobre esse assunto. E é muito louco parar para pensar sobre isso, porque em certo ponto faz sentido até. A gente, de fato, se for parar para analisar, a gente não escolhe o que a gente faz. A gente basicamente reage àquilo e vive num modus operandi. Então, eu só estou nessa cidade porque alguns meses atrás eu decidi que... Não decidi, mas as coisas que estavam ao meu redor me mostraram que a cidade que eu morava antes não me supria mais. O fato de o Eric estar aqui em Santa Catarina e ser descendente de italianos, por exemplo, faz com que eu só esteja aqui porque o meu bisavô ou o meu tatravô, naquele momento dele, a rotina que ele tinha, os hábitos que ele tinha, as pessoas que ele conhecia, o lugar que ele vivia, fez com que ele precisasse sair da Itália, de uma cidade da Itália, e viesse para o Brasil. Isso é doideira. Quando a gente para, assim, a cabeça ela vira um looping, porque o livre-arbítrio, parece algo óbvio, né? Parece que de fato a gente escolhe alguma coisa, mas se tu parar para analisar friamente e não emocionalmente, essa teoria ela faz muito sentido. No livro, ele traz até alguns estudos científicos que são muito interessantes sobre o assunto, que mostram que o nosso cérebro ele toma a decisão antes mesmo de a gente de fato tomar a ação. Isso parece besta, né? Mas o que eu quero dizer é que os cientistas eles conseguem prever a ação que tu vai tomar sem tu tomar aquela ação. O cérebro ele libera isso antes mesmo de eu levantar a mão. Por exemplo, se eu tenho dois interruptores, um na esquerda e um na direita, o meu cérebro, antes de eu tomar a simples decisão de falar que eu quero fazer aquilo, que eu vou fazer aquilo, ele libera a ação, né, que é para o direito ou para o esquerdo, e os cientistas, através de estudos, eles conseguem saber qual interruptor eu vou clicar antes que eu clique no interruptor e até mesmo quando eu não clico no interruptor. Então, parando para analisar sobre isso, de fato a gente não escolheu clicar no interruptor da direita ou no interruptor da esquerda. A gente simplesmente recebeu aquela emoção, aquele sentimento e reagiu àquele sentimento. E aí, nesse momento, tu pode chegar para mim e falar, pô, Eric, mas eu quis apertar o interruptor da direita e não o da esquerda. Ou seja, por mais que os cientistas tenham visto isso antes de mim, fui eu que escolhi. Aí eu venho com um contraponto. Como tu escolheu? De onde veio esse sentimento de clicar no da direita e não no da esquerda? Isso foi
simplesmente surgiu no teu cérebro? De onde isso veio? A minha teoria é de que as nossas ações e os nossos desejos, de fato, o fato de eu clicar no direito e não no esquerdo, estão envolvidas em algumas coisas, né? Alguns assuntos específicos. Como eu já comentei contigo, é o fato dos nossos antepassados, né? De onde a gente veio, qual que é a nossa árvore genealógica, os nossos hábitos também, como a gente conduz a nossa vida, as pessoas que estão ao nosso redor agora, atualmente, e realmente a bolha da sociedade em que a gente vive, porque um muçulmano ele pode tomar uma decisão diferente de um cristão ou um brasileiro só pelo fato de onde ele vive, da bolha em que ele convive. Isso parece não, é um pouco complexo, mas o fato de tu viver em locais diferentes, ter experiências diferentes, faz com que tu tome ações diferentes. E a grande verdade é que essas ações, elas não foram escolhidas pelo teu eu, elas foram escolhidas pela todo o conjunto que está ao teu redor. Então, quando a gente para observar isso, é como se de fato a gente não tivesse livre-arbítrio. Se a gente for pegar a teoria da evolução, por exemplo, animais de muitos anos atrás, de bilhões e milhões de anos atrás, eles passaram por um processo de evolução, e até o ser humano é um pouco disso, onde o corpo, a mente, as questões fisiológicas, o bico de um passarinho, ele foi mudando de acordo com a necessidade de onde ele vivia. Então, um passarinho que vivia na Europa, por exemplo, onde tinha, por exemplo, troncos que a semente ficava mais no fundo, precisava de um bico maior. Um passarinho que vive no Brasil, pode ser que os troncos não eram tão grandes e o bico dele precisou ser menor. Então, se tu for pegar a evolução dos animais, os animais que não se adaptaram aonde eles viviam, né, os seres vivos que não se adaptaram à região onde eles viviam, se perderam ao longo do tempo, acabaram morrendo. A evolução ela foi garantindo, né, com que as espécies que se adaptassem sobrevivessem. Então, se a gente for pegar isso mais a fundo, prova ainda mais de que a gente não tem escolha, de fato, da forma como a gente vive e onde a gente vive. É algo que isso é imposto pra gente e a gente simplesmente reage a isso de uma forma passiva e simplesmente convive com isso. O próprio autor traz uma história muito interessante sobre alguns cientistas que fazem testes em ratos, onde eles conseguem controlar os estímulos, né, no cérebro dos ratos e conseguem direcionar o rato para a direita, para a esquerda, subir uma escada, descer uma escada, através de estímulos sensoriais com drogas e eletrodos conectados ao cérebro e assim por diante. Isso, trazendo para a escala humana, nos mostra que o ser humano ele pode ser facilmente também manipulado através desses neurônios. E se tu olhar para o ratinho que está lá dentro do labirinto, indo para a direita ou para a esquerda, para ele não interessa se o que disparou aquele neurônio de ir para a direita foi um eletrodo que está conectado na cabeça dele ou se foi de fato uma escolha dele. Para ele simplesmente quis ir para a direita e foi para a direita porque o cérebro dele disparou o neurônio para ir para a direita. Então é como se para ele o livre-arbítrio de fato existisse. Se tu pudesse perguntar para o rato se ele acredita no livre-arbítrio, com certeza ele falaria que sim, porque ele quis para a direita e foi para a direita, mas na verdade ele está sendo controlado. E eu não estou falando que cientistas controlam a humanidade, nada disso, eu não sou extremista a esse ponto, mas é um assunto muito interessante. Esse tipo de estudo mostra que exércitos podem ser controlados e a humanidade como um todo ela também pode ser manipulada e de fato a gente não sabe até que ponto a gente está realmente querendo aquilo ou a gente está sendo controlado a querer aquilo, a escolher aquilo. É muita doideira, né? Esse livro ele tem um pouco desse sentimento extremista, né? Mas é algo muito legal para a gente parar e refletir sobre o assunto. Inclusive, eu quero entender um pouco mais se tu acredita no livre-arbítrio ou não. De fato, tu se sente livre? Tu é livre? Tu não é livre? O que tu acha? Tu acredita que o livre-arbítrio ele existe ou não? Comenta aqui embaixo que eu vou querer saber muito, ouvir a tua opinião sobre isso. Bom, dito tudo isso, a gente não sabe se de fato a gente controla ou é controlado, se a gente escolhe ou então simplesmente sente aquilo e, portanto, faz.
Mas a verdade é que isso não vai mudar em muita coisa na tua vida. Tu vai continuar vivendo, assim como eu vou continuar vivendo. Mas é muito legal trocar essa troca de ideia e refletir sobre esse assunto, porque esse livro ele traz muito isso. E se tu quiser ler também, né? Tá aqui, Homo Deus. Dá uma pesquisada aí na Amazon e vai ser uma boa leitura. É um livro um pouco técnico, mas ele traz essa reflexão aí do livre-arbítrio. Então, se tu quiser ter mais reflexões como essa sobre assuntos aleatórios aí, pensar um pouco sobre a vida, trocar uma ideia, escutar um pouco, ver mais vídeos aí no canal, tem outros parecidos com esse. E eu te vejo no nosso próximo cafezinho. Fechou? Tchau, tchau. Obrigado.